Olá, irmãos, amigos da verdade, seguidores do canal Acorda e Desperta. O tema é esse mesmo. Olá, amantes da verdade. Ao ler um texto na internet, é importante, irmãos, compreendermos as entrelinhas. Já ouviram a expressão texto fora de contexto gera pretexto? Certos artigos na internet estão usando falsos raciocínios e aplicações. Tenha em mente que uma premissa falsa torna todo um texto falso. Esse artigo tem por objetivo analisar Atos capítulo 20, versículo 30. Esse versículo diz assim: Dentre vós mesmos surgirão homens e falarão coisas deturpadas para atrair a si os discípulos. Vamos abordar, irmãos, 3 pontos. Primeiro, o conceito correto de apostasia. Segundo, os apóstolos apostataram, o que eles realmente querem inferir? Terceiro, existe cristão verdadeiro independente? Então vamos começar aqui com o primeiro, né? O conceito correto de apostasia. Apostasia significa apenas abandono da fé? E somente abandono, pronto, acabou? Não. Segundo a melhor biblioteca já produzida que existe, o site www.uol.jw.org, a apostasia deriva do verbo afistemi, que significa literalmente apartar-se de. O substantivo tem o sentido de deserção, abandono ou rebeldia. Vou deixar o link aí dessa melhor biblioteca já produzida que existe. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, o substantivo tem o sentido de deserção, abandono ou rebeldia, de acordo com essa biblioteca, né? Que é a fonte de matéria oficial deste vídeo. Basicamente, irmãos, realmente significa abandono. Mas o que significa apostasia em ato? O léxico grego de Tyre explica. Strongs G868 explica assim: em resumo, um aorista ativo para parar, fazer com que se retire, para remover, tropicamente para excitar a revolta. Atos capítulo 5, versículo 37. Em suma, apostatar não é meramente deixar de ser cristão. Há muito mais envolvido. O apóstata, ele passa a defender e professar outra crença. E a atitude apóstata envolve excitar a revolta, rebelar-se. Alguns colocam mentiras no meio de verdades. Um dia postam uma verdade, outro dia disseminam uma mentira. Famoso morde e assopra. Satanás era apóstata mesmo quando ainda convivia com anjos fiéis no céu. Mesmo quando Jeová permitia que ele entrasse numa reunião. Alguns irmãos ensinam, agora é o segundo ponto, né? Alguns ensinam que os apóstolos apostataram. O que esses falsos defensores querem dizer com isso? Eles usam a falácia etimológica. Uma falácia etimológica é um argumento de equívoco, argumentando que uma palavra é definida pela sua etimologia e que seu uso habitual é, portanto, incorreto. O que eles fazem é o seguinte: premissa 1. Apostasia significa abandonar. Apostasia não é simplesmente isso, lembrem-se. Premissa 2. Os apóstolos abandonaram Cristo. Logo, os apóstolos apostataram. Qual é o objetivo de passar essa falsa ideia? Primeiro, os cristãos fiéis vão dizer que os apóstolos não apostataram ao abandonar Cristo. Segundo, eles vão dizer que então não são apóstatas, assim como os apóstolos não foram, já que eles abandonaram também a confiança na organização e sua dianteira. E é isso, irmãos, que está nas entrelinhas. É uma forma de enfraquecer o peso do termo apostasia. É como se eles estivessem instalando um vírus perigoso em sua mente, então cuidado. E outra forma também é usando o jogo de palavras. Esses falsos defensores, usando o jogo de palavras, eles querem colocar na sua mente que as pessoas que acusam eles de apóstatas é que estão com ideias erradas sobre o termo.
Simples assim. Agora pensem comigo. Os apóstolos em algum momento se rebelaram contra Cristo? Será que fugir por medo e depois reconhecer o erro deles, se voltarem para Cristo como os apóstolos fizeram, pode ser considerado apostasia? Você acha que se fosse hoje, os apóstolos iriam para páginas da internet colocar em dúvidas tudo o que tinham aprendido? Então, irmãos, a diferença entre a apostasia e a atitude dos cristãos do primeiro século é que a mudança foi instituída pelo próprio Cristo, debaixo de profecia. Jesus, o cabeça da congregação, foi o início da mudança. Os apóstolos não se reuniram e do nada saíram do judaísmo e continuaram pregando que o judaísmo, que não acreditava em Jesus como Messias, era a religião verdadeira e que o problema era só a liderança judaica. Nem os apóstolos pediram desassociação dos líderes judaicos para que o povo de discernimento assumisse a liderança. A Bíblia, irmãos, agora é o terceiro ponto, né? A Bíblia apoia o cristianismo independente? Vamos falar agora desse terceiro ponto. É claro que não. O cristão independente é apenas um termo espúrio para descrever crente desigrejado. Essas pessoas, irmãos, não seguem a ordem teocrática, questionam publicamente a liderança atual. E muitas delas estão inativas nas atividades da congregação. Pararam, por exemplo, de pregar de casa em casa, não pregam mais. Aqueles que ainda participam, né, mantêm uma atitude publicamente crítica e negativa em relação a Jeová, aos da dianteira e à organização. Por esse motivo, preferem praticar um cristianismo underground, por não se submeterem à hierarquia. Além disso, alguns chegam ao ponto de insinuar que eles mesmos podem ser o escravo fiel e prudente. Não é brincadeira, meus. Não é brincadeira não, irmãos e amigos. Alguns administradores de páginas que dizem ser testemunhas de Jeová, às vezes postam elogiando o site JW, mas é tudo balela. Eles usam expressões tais como conforme a luz do nosso entendimento. Não, não o entendimento do jw.org, né? Mas o entendimento deles. Além de que, tais páginas, que atuam praticamente como uma seita extraída das testemunhas de Jeová, parecem alegar que são eles os guiados pelo Espírito Santo de Deus. Exemplo, são 23h59. Aí eles dizem, o JW é o melhor site que existe. Daí, à meia-noite em ponto, eles dizem, vamos questionar subliminarmente algumas informações do site JW e vamos atualizar vocês à luz de nosso entendimento. Então eles podem não assumir, mas é assim que eles de fato agem. Pois bem, sabemos que eles se utilizam de uma péssima exegese de Daniel capítulo 11 para insinuar que são ou podem ser o escravo fiel. O que no mínimo é impossível identificar quem realmente é o escravo fiel hoje. Fiquem tranquilos, em breve vamos refutar essa ideia ridícula, essa verdadeira tolice. Fiquem tranquilos, irmãos, em breve vamos refutar essa ideia ridícula, essa verdadeira tolice. O canal Acorda e Desperta está on. Vamos provar que eles agem e estão atuando como uma seita. Aguardem que vamos fazer isso. Em resumo, irmãos, fiquem sempre atentos ao que na verdade eles querem dizer. Estamos cientes de que nossa posição firme a favor da organização incomoda os falsos cristãos. O que eles pensam de nós é tão relevante quanto um alface na boca de uma baleia azul. Nossa meta é ajudar a todos vocês aqui, seguidores do canal, que é sincero e corretamente disposto, mas que está caindo no conto do vigário. Para a tristeza deles, conhecemos as artimanhas deles. Já servimos lado a lado quando eles eram fiéis defensores de Jeová e sua organização. Conhecemos a linha de argumentação e a personalidade deles. Então, não há atitude antiteocrática que não possamos refutar facilmente. Nosso objetivo não é refutar ponto a ponto e muito menos ficar refutando toda e qualquer postagem deles. Mas garantimos que vamos responder e calar a boca de qualquer um que se chame irmão que ridicularize a organização em público. Não servimos cegamente
cegamente a organização. Reconhecemos que há erros e falhas, que às vezes nos causam ansiedade por uma resolução rápida. No entanto, não vamos descansar enquanto estas páginas estiverem servindo gratuitamente a Satanás e enganando os irmãos. Mesmo que alguma crítica dele seja válida, se for postada abertamente para ridicularizar publicamente a organização que acreditamos ser supervisionada por Cristo, estaremos aqui para desmascarar e provar a clara apostasia deles. Mesmo que eles, quando receberem mais escuridão espiritual e resolverem editar um texto ou nos atacar, perderão tempo, não tenha dúvidas disso. Por outro lado, caso eles deem meia volta e recuem de atacar a organização, podem ter certeza que não só Jeová, mas nós ficaremos muito felizes. É claro que não vamos dar atenção aos que assumem a apostasia abertamente. Nosso foco é não deixar você cair na lábia dos que são dissimulados, fingidos, e vocês sabem muito bem de quem estamos falando. Cuidado, amantes da verdade. Cuidado com o caminho que não leva ao novo mundo. Cuidado com os defensores da mentira. Se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem, e aqueles que ainda não se inscreveram, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho, para você receber uma notificação toda vez que postarmos novos vídeos. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.